Beleza. Gente, então vamos começar a nossa aula. Essa aula ela tem serventia tanto para vocês aí no internato, como tem uma serventia também para a residência de medicina de família. E eu vi até que tem um colega que está colocando aqui que vai entrar daqui a pouco. De qualquer forma, essa aula vai ficar gravada. Depois eu disponibilizo o link, se alguém quiser estar assistindo, fica à vontade, tá? Sobre o que Oi, que nós vamos doutor, boa falar? tarde. Deu certo de entrar, porque eu estava terminando de baixar o aplicativo. Ah, então, Obrigada. beleza. Ok. Sobre o que que nós vamos estar falando hoje, então, né? Sobre avaliação da qualidade e auditoria, tá? E também gestão e organização do processo de trabalho, tá? Bom, vamos lá. Vamos começar pelo primeiro tópico, né? Que é a avaliação da qualidade e auditoria. E vamos entender um pouquinho o que que é isso e qual a sua serventia, né? Então, normalmente, quando a gente usa um termo, existe um termo, né, agora que tem sido utilizado bastante nas instituições de saúde, como hospitais, mas também em outros serviços de saúde, tipo planos de saúde, e mesmo na saúde pública, que é o termo chamado governança clínica, tá? Então, tem muita gente que ainda não conhece esse termo, né? Mas é um termo que a gente utiliza para abordagem sistemática para a gente manter e melhorar a qualidade dos serviços de saúde, tá? Com o objetivo de criar uma atenção à saúde segura. Então, seriam várias medidas que um determinado serviço de saúde vai fazer para tentar manter a saúde dos seus usuários a mais segura possível, tá? Então, esse esforço deliberado, ele tem 7 dimensões, tá? E quais seriam essas dimensões, né? É a auditoria clínica, o gerenciamento de riscos, a efetividade e eficiência clínica, a comunicação assistencial, a responsabilidade e a transparência, a gestão de pessoas, né, e educação e o treinamento profissional, e as pesquisas e desenvolvimento operacionais. Que nem eu sempre falo, eu gosto de ler primeiro conceitualmente do que nós estamos falando, mas depois eu gosto de dar exemplos para ficar mais claro o que que é cada uma dessas situações, tá? Então, o que que é auditoria clínica, né? Normalmente, quando a gente usa o termo auditoria, já é uma coisa pejorativa. Poxa, estão fazendo uma auditoria. Ou seja, estão nos supervisionando, estão olhando, estão vendo alguma coisa de ruim, né? E classicamente as auditorias, como que elas são? Tipo, o hospital fez alguma coisa de errado, aquele serviço de saúde fez alguma coisa de errado, e agora nós estamos indo lá fazer uma auditoria para que algo errado de novo não aconteça. Então, sei lá, uma infecção hospitalar, entendeu? Uma determinada cirurgia que levou a uma morte evitável, né? Então, normalmente a auditoria ela tem essa conotação do tipo assim, estamos investigando, certo? E não só estamos investigando, mas vamos criar alguma medida para isso não acontecer de novo, e normalmente essa medida é punitiva, né? Então, normalmente o termo auditoria é um termo que tem um filme meio queimado, não é um termo positivo, né? Só que quando a gente fala aqui em auditoria clínica, nós estamos falando uma outra coisa, tá? Que é o que é utilizado, tá, nos processos de educação permanentes, até dos quais o nosso PEP aqui ele é derivado, né? Então, na Europa, eles utilizam esses processos de auditoria clínicas num processo que eles chamam de peer reviews, né? Revisões entre pares, onde o objetivo, né, é assim, vamos fazer uma análise crítica dos nossos resultados, tá? E a partir dessa análise crítica dos nossos resultados, vamos tentar melhorá-los, tá? Então, antes de alguma coisa ruim acontecer necessariamente, a gente vai estar avaliando. Então, por exemplo, quantos por cento dos meus pacientes hipertensos estão com um controle pressórico adequado, tá? Quantos deles realmente estão dentro das metas de pressão arterial sistólica e diastólica? Aí a gente faz e traça isso, tá? Então, esse é só um exemplo, mas vamos imaginar que a gente tem 50% dos nossos pacientes controlados. E aí a gente traça uma meta para a gente controlar mais, sei lá, tentar chegar numa meta aí de 80%. E aí então a gente começa a fazer vários esforços, chamar os pacientes em consultas, remanejar medicamentos, perguntar se eles estão tendo alguma dificuldade e tal.
E aí, depois disso, depois de fazer todo esse esforço por um período de tempo que você pactua, sei lá, digamos uns 6 meses, você reavalia para ver como que tá, certo? E aí você vê se você atingiu essa meta ou não atingiu essa meta, tá? Essa taxa de 80%, de onde é que eu tirei? Agora, esse exemplo específico eu tirei da minha cabeça, certo? Mas normalmente o que que você vai utilizar? Você vai utilizar de alguma métrica realista de algum local de excelência, né? Então, vamos imaginar que a Santa Casa aqui de Votuporanga quer ter uma meta de infecção hospitalar igual a de um hospital muito bom, sei lá. Então, ela pega e olha qual é a porcentagem de infecção hospitalar, por exemplo, do Albert Einstein. E aí, digamos que lá, sei lá, a infecção hospitalar é 10%, 5%. E aqui nós estamos tendo até 20% de pacientes que têm uma infecção depois de um procedimento. E aí a gente começa a traçar metas baseadas em evidências, tá? Então, por isso que tem ali o MBE, Medicina Baseada em Evidências, e também com um trabalho de educação permanente, né? A gente vai ver o que pode ser feito em termos de esforço para diminuir essas infecções hospitalares para a gente chegar nesse resultado. Então, a gente traça um objetivo, sei lá, uns 6 meses e reavalia como que foi. E, bom, digamos que a gente atingiu parcialmente a meta. Não chegamos no nível de porcentagem de infecção hospitalar. Bom, e aí então a gente traça uma novas medidas, um novo período de tempo, uma nova educação permanente para treinar o que acha que pode ter ficado de fora, e depois reavalia de novo com, sei lá, mais uns 6 meses. Por isso que a gente chama também isso de uma avaliação sistemática da qualidade do cuidado. Bom, e aí atingimos a meta. Estamos com a meta de infecção hospitalar igual à do Albert Einstein. Bom, e agora, então, vamos, quem sabe, para uma outra meta. E aí, então, sempre tem alguma meta no radar para que as pessoas vão melhorando o cuidado, né? Como eu falei, para que de todas as formas a gente chegue lá numa qualidade de saúde segura para os nossos pacientes, tá? Então, uma outra possibilidade, além da auditoria clínica, tá, é o gerenciamento de riscos. Então, o que que significa, né? Bom, tá todo mundo ciente, por exemplo, de que para evitar escaras tem que ter uma mudança de decúbito dos pacientes de 2 em 2 horas? Nós estamos fazendo isso? Como que está isso hoje, né? Então, a gente está gerenciando esses riscos, todo mundo lava a mão adequadamente antes de entrar no bloco cirúrgico, né? Então, mais uma vez, tem um papel importante da medicina baseada em evidências e da educação permanente em garantir esse gerenciamento de riscos, tá? Depois disso, tem também a chamada efetividade e eficiência clínica, tá? E aqui tem alguns conceitos que são muito importantes dentro da saúde coletiva, tá? Que eu vou trabalhar com vocês, porque isso às vezes até é tema de prova, mas mesmo que não seja, é importante a gente conhecer o conceito. Talvez vocês não saibam a diferença entre eficácia, eficiência e efetividade. Eu adoro falar isso porque isso cai em prova pra caramba, mas não só isso. É legal a gente conhecer isso quando a gente estiver lendo um texto, tá? Vamos lá, o que que é eficácia, né? Eficácia é quando algo comprovadamente funciona ou é melhor do que outra medida dentro de um ambiente ideal. Então, vamos imaginar um ensaio clínico randomizado, um estudo científico, onde tudo está perfeito dentro desse estudo. Em que sentido? Ó, nós temos, né, o paciente do grupo caso, eles estão internados, o paciente do grupo controle também são pessoas internadas, e aí eu estou testando uma medicação para hipertensão. Então, por que que eles estão num ambiente ideal? Lá dentro do hospital, eu vou assegurar que no horário certo de tomar a medicação, paciente do grupo caso, e a medicação anterior, mais antiga, ou o placebo, no caso do grupo controle, eles vão tomar no horário sempre certinho que tem que tomar. A alimentação lá dentro do hospital vai ser uma alimentação balanceada para hipertensão, vai ter pouco sal, vai ter pouca gordura. Então, tudo vai estar rigorosamente sendo feito de uma maneira que se aproxime do ideal, tá? Então, isso é que é eficácia. Quando a droga nova, por exemplo, se mostra melhor do que a droga antiga ou que o placebo num ambiente ideal. Quando a gente chega na comunidade, o negócio é diferente, né? Então, por exemplo, às vezes um remédio, por exemplo, para diabetes, funciona muito bem dentro do hospital
onde a pessoa tem uma dieta lá com contagem de carboidratos controlada, bonitinha. Só que depois o cara chega, né? E os pacientes, eles não estão dentro do hospital. Nossos pacientes estão lá na comunidade. Então a gente conhece o seu Zé lá, que ele é diabético, mas ele come rapadura, porque rapadura é natural, então não faz mal. Ele toma uma coquinha de fim de semana. Então, quando uma medicação funciona e funciona bem, mesmo com esquecimento de dose, com resbalada de paciente, um monte de problemas que às vezes podem existir na comunidade, a gente vai falar que essa droga é mais efetiva do que uma outra droga, tá? Por quê, né? Eu gosto de utilizar esse termo mnemônico para a gente não esquecer, tá? A efetividade rima, né? Tem a ver, rima com comunidade. Então, efetividade é quando uma droga ou uma medida funciona melhor do que outra, ou funciona de verdade, né, na vida real, na vida das comunidades. Então, efetividade rima com comunidade. E eficiência, o que que é? Aí eu gosto de usar um outro mnemônico, tá? É eficiência, né? Então tem ciência no nome. E a ciência custa caro, ciência custa dinheiro. Então eficiência é sempre quando algo se demonstra melhor do que outro em termos de custo-efetividade, tá? Então a eficiência é o seguinte, por exemplo, se eu tomo uma droga uma vez ao dia, tá? Mais nova e controla muito bem a pressão, tá? E essa droga custa R$ 200. Eu tenho uma outra droga um pouco mais antiga, que também é de uma única tomada diária, e ela custa R$ 20 por mês. A droga mais antiga, ela é mais eficiente, certo? Porque ela faz o mesmo trabalho, só que custando menos, tá? Então agora você já sabe o que que é eficácia, eficiência e efetividade, tá? E aí é muito importante dentro de um ambiente hospitalar, ou num ambiente que nem do SUS aqui, onde a gente tem uma rede de medicamentos a ser utilizado, né, que nem uma remume, né, uma relação de medicamentos a ser utilizado, que esses medicamentos eles tenham, eles possam ser eficientes, né, muito mais do que eficientes, né, que eles também sejam, tenham uma efetividade, né, na prática. Então, por esses critérios, tá, que eu gosto de dar o exemplo até da diosmina e da esperidina, né, que foi retirada da rede pública. Por quê? Uma droga que ela não tem uma comprovação científica de que ela funciona e ela tem um custo, né? Então, ela era uma droga com uma eficiência muito baixa, né? Então, não justificava a gente ter ela pelo SUS, pela medicina baseada em evidências, tá? Mas tenham certeza, gente, que os hospitais também prestam atenção nisso, tá? Bom, o que mais? Sobre a comunicação assistencial, né? Muito importante as habilidades de comunicação. Eu acho que eu já mencionei isso em aula, mas vale a pena a gente repetir. As maiores causas de processos médicos não são por causa de erros médicos, tá? Por causa de algo que foi feito errado em si, mas muitas vezes, a maior parte das vezes, por causa de uma dificuldade de comunicação, tá? Então, os ambientes, tá, que prezam pela governança clínica, e aí, por isso eu gosto de mencionar esses hospitais tipo Albert Einstein, Sírio-Libanês, eles têm um esforço muito grande e deliberado de aplicar essa governança clínica no dia a dia deles, certo? Então, eles têm um treinamento muito bom com relação à comunicação assistencial, tá? Algo que usualmente, tá? Normalmente, classicamente, só quem prestava muita atenção era a medicina de família, né? Bom, sobre a responsabilidade e transparência, se fala muito hoje sobre existir uma responsabilização sobre o que acontece nos hospitais. Então, existe, né? Vocês sabem disso ainda, muito uma cultura na medicina de tipo, deixar o residente atender sozinho, o preceptor tá lá, sabe-se lá onde. Quando acontece alguma coisa de ruim, põe culpa naquele que hierarquicamente está mais abaixo. Então, nos hospitais de ponta, em todo serviço que se preze de ponta, existe muita responsabilidade e transparência, uma corresponsabilidade. Então, aquilo é uma responsabilização da equipe. Se aconteceu algum efeito adverso, responsabilização não é só do residente, mas do preceptor dele, né? Não é só do R1 sozinho, é do R2, do R3. Então, é muito importante existir transparência nos processos, explicar o que aconteceu, tá? E não varrer para debaixo do tapete possíveis
eventos críticos, tá? Então, isso é muito importante dentro da governança clínica, tá? Uma outra questão é a gestão de pessoas, a educação e o treinamento profissional, né? Então, tem aquela frase, né, clássica, né? Se você acha caro treinar um profissional, é porque você não sabe qual é o custo de você ter um profissional ruim na sua equipe, né? Então, a gestão de pessoas não envolve só assim, vamos contratar boas pessoas ou vamos demitir pessoas que não são condizentes com o que a gente faz aqui dentro da rede, mas também a situação da gente educar e treinar os profissionais. Então, por exemplo, quando a gente tem um esforço deliberado, que nem um programa de educação permanente no município, é de tentar alinhar os profissionais dentro de metas educacionais para aquilo que a gente precisa. Então, muitas vezes, não é só uma questão de, esse médico não tem um conhecimento técnico sobre isso, mas tem coisas, por exemplo, que são metas do SUS, que são pactuadas, como que a gente atinge essas metas, como que a gente avalia, como que isso fica dentro do sistema, como que eu acesso isso dentro do software. Então, muitas vezes, essa educação e esse treinamento profissional tem um quesito, obviamente, de atualização médica, mas muitas vezes é entender como que esse processo de trabalho funciona dentro daquela organização, tá? E por fim, né, o último item aqui, pesquisas e desenvolvimentos operacionais, né? Mais uma vez, um papel importante da medicina baseada em evidências e da educação permanente. Então, é fazer pesquisas, fazer levantamentos de como que a gente está, até para servir de parâmetro, né, para aquela análise crítica de resultados que está lá no início, no número 1 da auditoria clínica. Então, vocês notam como todos esses pontos eles estão interconectados e é isso que hoje em dia, né, faz com que a gente possa ter desfechos melhores de saúde, tá? Então, esses aspectos de governança clínica tem se falado muito dentro do ambiente hospitalar, tá? Como eu falei, são aspectos importantes que instituições hospitalares levam em consideração, mas também, tá? Isso envolve um esforço deliberado para a gente melhorar sistemas de saúde, como, por exemplo, a atenção primária aqui de Votuporanga, tá? Então, alguns esforços já são feitos, né, de maneira deliberada, como educação permanente, essa parte da auditoria clínica, né, já são feitas aqui, no sentido da gente estar sempre melhorando os nossos indicadores de saúde, tá? Bom, então dentro, né, voltando aí nos atributos da atenção primária à saúde, os atributos principais, né, acessibilidade, longitudinalidade, integralidade e coordenação, a gente vê que existe uma parte relativa à gestão da clínica, né, dentro da coordenação do cuidado, né? Então, a gente já havia comentado isso, né, na, na nossa primeira aula sobre atenção primária à saúde, sobre as redes de atenção à saúde, que a coordenação do cuidado, né, esse componente principal aí da atenção primária à saúde, esse atributo, ele seria o atributo mais importante, né, porque ele é que faz a integração, né, e a cooperação clínica nos diferentes níveis dentro das redes de atenção à saúde, né? Com uma preocupação especial com os nossos usuários, né? Então, como que a gente pode fortalecer, inclusive, a coordenação à saúde, né? Então, implementando processos e ferramentas relacionadas à gestão da clínica, né? Então, é importante, por exemplo, a utilização de linhas guia e de protocolos clínicos baseados em evidências que vão servir como um parâmetro do que a gente tem que fazer na atenção primária à saúde. Então, por exemplo, aqui no nosso PEP em Votuporanga, a gente já criou algumas linhas guia, linha guia de acolhimento às demandas espontâneas, linha guia de hipertensão, linha guia de diabetes, a gente tem uma também de manejo da dengue, né? E o objetivo disso, então, é realmente a gente ter um norte a ser guiado para onde a gente quer chegar em termos de parâmetros, né? Bom, então a coordenação ela pode ser melhorada através da gestão da clínica, obviamente do monitoramento de doenças crônicas e de condições especiais, como a gestação, né? Então a gente também tem um esforço deliberado com relação a isso. Do estabelecimento de fluxos de referência e contra-referência, então, para várias situações, a gente tem bem claro aqui quais são as situações que a gente pode encaminhar um paciente para uma atenção hospitalar urgente, né? Quando que eu ligo para o SAMU para levar um paciente, né?
Quando que eu encaminho para o AME uma condição específica, né? Para um cardiologista, por exemplo, né? Então, existem esses fluxos de referência e contra-referência. E também existe a possibilidade da gente fortalecer a coordenação do cuidado com o uso de telemedicina e de telesaúde, né? Que essa é uma parte que a gente ainda não executa de uma maneira muito forte aqui, mas que há de acontecer mais adiante. Beleza. Vamos dar sequência, então, para uma outra parte que se refere à gestão e organização do processo de trabalho. Então, no Brasil, quando a gente faz a gestão da clínica no Brasil, a gente sabe que o nosso país ele tem, dentro do SUS, né, dentro das diversas portas de entrada do SUS, a gente tem uma atenção primária à saúde que ainda é um modelo heterogêneo, né? Então, apesar da estratégia de saúde da família ter crescido muito no Brasil, a gente convive num mundo com unidades básicas de saúde tradicionais, onde tem um clínico, um gineco e um pediatra. Eu costumo falar que a gente não precisa ir muito longe, né? A gente que está aqui em Votuporanga, se for ali em Rio Preto, a lógica mesmo de funcionamento das unidades básicas de saúde ainda é muito voltada para essa filosofia, né, de atendimento. Nós temos junto com isso a estratégia de saúde da família, né, com médico, enfermeiro, técnico de enfermagem, agentes comunitários de saúde. E temos as EAPs, né, que elas, podemos dizer assim, que são quase como que equipes de transição para depois virar uma estratégia de saúde da família, onde não tem a figura do agente comunitário de saúde, mas tem o médico, o enfermeiro e o técnico de enfermagem, né? Mas a territorialização ainda não está muito bem definida nessas EAPs, né? E junto com isso, a gente tem uma porta de entrada de casos agudos, né? Que é a UPA, né? Então, tradicionalmente, ao longo do Brasil, existem as UPAs, né, Unidades de Pronto Atendimento, que é um programa do governo federal, mas isso também tem algumas estratégias locais de portas de entrada de urgência e emergência, que, por exemplo, aqui em Votuporanga, a gente tem muito claramente ali o mini hospital do Pozo Bom, que ela é uma porta de entrada de urgência e emergência, mas não exatamente uma UPA, né? Apesar de que está havendo um esforço agora do município para tentar transformar ela numa UPA regional, né? Então, esse aí são os modelos concorrentes, digamos assim, os modelos que existem dentro da atenção primária. E, bom, se a gente for pegar historicamente, né, sabendo que o SUS surgiu lá em 1988, como que era antes, né? Então, antes, a gente sabe que os atendimentos eram feitos, né, a assistência era feita pelo INAMPS, Instituto Nacional de Assistência Médica da Previdência Social. Como o próprio nome diz, não era todo mundo que tinha acesso à saúde, né? Então, só quem tinha carteira assinada. Então, essa era a estratégia do INAMPS, tá? Era uma assistência, mas uma assistência para aqueles que estavam empregados formalmente. As pessoas que não estavam, elas tinham que buscar outras alternativas, ou pagar seu próprio atendimento, ou buscar atendimento filantrópico, né? Então, nesse sentido, eu já expliquei para vocês que as Santas Casas tinham esse nome, Santa Casa de Misericórdia, porque elas faziam atendimento por misericórdia às outras pessoas, né? Quando não existia um SUS. Bom, e o que o Ministério da Saúde fazia? Era muito interessante, né? Como eram os postos de saúde antes de 1988, né? Antes da criação do SUS, porque basicamente quem se responsabilizava por essas unidades de saúde era o Ministério da Saúde, onde só existiam ações programáticas, no sentido de fornecer vacinas, né? Eu peguei essa fase da vacina com a pistolinha, né? Quando eu era criança, a mesma pistolinha vacinava aquele tanto de criança. E também eles faziam ações de vigilância, né? Com relação ao dengue, ao cólera. Eu lembro muito de uma campanha contra o cólera quando eu era criança pequena. A gente era bombardeado na TV, o pessoal da vigilância também colava muito cartaz nas escolas. Eu lembro até hoje que era uma coisa meio chocante, assim, um cartaz escrito cólera mata, que a gente convivia. Mas enfim, era assim, né, historicamente. Só que com o surgimento do Estratégia de Saúde da Família, né, da Estratégia de Saúde da Família lá em 1994, a gente passa então a ter uma equipe de médicos generalistas na porta de entrada do sistema. E qual que é o desafio, né, dentro
do Saúde da Família, né? E são basicamente três que a gente pode falar, né? Elencar, então. Primeiro, que dentro do Saúde da Família a gente tem que prover serviços clínicos para problemas muito abrangentes. Então, a gente sabe que tem problema de saúde mental, saúde do idoso, atender criança, atender gestante, atender hipertenso, crise hipertensiva, cetoacidose diabética, tem de tudo, né? Então, um monte de coisas diferentes que pode aparecer. Fora isso, os rastreamentos e as vacinações, né? Por exemplo, Papa Nicolau, mamografia, as imunizações, né, para crianças, adultos, idosos, né? E mais a atenção às patologias de relevância epidemiológica, né? Então, os casos de dengue, que a gente vai ter que fazer notificação, tuberculose, hanseníase, né? Fora outras que podem vir a surgir, né? Que nem a gente nunca está imune a surgir uma nova pandemia, né? Ou um surto de alguma doença aí de interesse momentâneo, né? Que nem, por exemplo, agora recentemente nós tivemos a história do monkeypox, né? A varíola do macaco. Bom, e qual que é o problema, né, na saúde da família? É a questão do equilíbrio, né? Então a gente pode ter duas situações. Ou a gente está atendendo muita demanda espontânea, e aí a nossa unidade de saúde vira um PS, né, um pronto-socorro, mas às vezes a gente também pode estar fazendo muita ação só programática e de vigilância. Ah, não, só vou atender os hipertensos, só vou atender os diabéticos, só vou atender os idosos, só vou atender as gestantes. E aí você não consegue dar acessibilidade para as pessoas virem a buscar os atendimentos de demanda espontânea, né? Então, nesse caso, se existe um excesso de ação programática de vigilância, a gente passa a ter uma atenção primária à saúde de baixa qualidade, tá? Com relação ao atributo da acessibilidade. E aí eu vou mencionar de novo o PCA Tool, Primary Care Assessment Tool, tá? Que conforme tem uma aula sobre PNAB, né? Sobre a PNAB que eu menciono isso, que ele foi criado, né? O PCA Tool em 2010, e ele é uma ferramenta que mensura os atributos da atenção primária para ver se eles estão funcionando adequadamente, né? Então, se a gente pega um local que não está funcionando muito bem, o acesso às demandas espontâneas, a gente vai estar prejudicando o atributo de primeiro contato ou acessibilidade, certo? Em contrapartida, se a gente não tiver fazendo nenhuma ação programática, não estiver cuidando dos nossos idosos, gestantes, diabéticos e hipertensos ao longo do tempo, muito provavelmente a gente vai estar prejudicando também o atributo da longitudinalidade, né? Então é sempre um desafio a gente prover esse tipo de equilíbrio nas nossas unidades básicas de saúde, tá? Bom, e como que funciona então no exterior, né? A gente já deu uma pincelada sobre isso também na primeira aula que eu apresento aqui no internato, que é exatamente a primeira aula que eu apresento lá na residência também sobre o que é, né, a atenção primária à saúde no mundo. Então a gente sabe que no exterior, né, em especial na Europa, que tem esse modelo de atenção primária, né, é, pode existir um modelo de atendimento aberto, ou seja, não existe uma população, uma área definida. Por exemplo, tem países onde as pessoas vão buscar o seu primeiro atendimento em consultórios individuais, como se fossem consultórios particulares aqui do Brasil. Ou existem um modelo de atendimento fechado, tá? Então, essa questão de territorialização, né, é muito própria aqui do Brasil, muito própria de Cuba. Em certa medida, o Canadá também funciona assim, mas normalmente eles utilizam listas, tá? Você coloca o nome na lista de um médico, certo? E essas listas de pessoas, né, comumente lá na Europa, são de 1.500 a 2.000 pessoas cadastradas, 1.500 a 2.000 pacientes, tá? E como as equipes são compostas apenas por médico e enfermeiro, fica mais ou menos uma proporção ali de 1.000 pessoas por profissional, tá? No Brasil, como que a gente funciona, né? Então, o nosso modelo é um modelo fechado, tá? Mas não por lista, por uma área descrita, que é o território. Já comentei isso aqui, entre 3.000 a 4.000 pessoas cadastradas por equipe, né? Então, nas equipes com residência médica, a gente fala aí de um número de 2.500 pessoas cadastradas, mas esse número, tá? Esse número, como eu falo, é um número que se trabalhava lá no início da ESF, e isso vai ter uma variabilidade muito grande, se for uma zona rural, se for uma zona urbana, se for uma zona, por exemplo, de uma cidade de pequeno porte, médio porte, então
esses valores vão mudando. Grosso modo, a gente fala entre 3.000 a 4.000 pessoas por equipe. E as equipes de PSF são compostas entre 8 a 10 pessoas. Aí você vai me perguntar, nossa, 8 a 10 pessoas, como assim? Não, nós estamos considerando aqui, poxa, médico, enfermeiro, técnico de enfermagem, agente comunitário de saúde, todo mundo. E aí isso vai dar em torno de umas 400 pessoas por profissional. Mas aí está na referência bibliográfica, mas isso qualquer um pode falar também. A maior pressão assistencial, a gente vê isso na prática, ainda é por consulta médica, né? Então existe uma tensão constante, porque a gente não essa proporção de 400 pessoas por profissional, na prática, né, vira uma proporção maior do que aquelas 1.000 pessoas por profissional, porque ainda os cuidados aqui no Brasil são muito centrados no médico, tá? Apesar de que tem municípios em que avançou mais essa questão multiprofissional, outros que avançaram menos, e a gente está com um esforço deliberado aqui em Votuporanga de começar a ter uma divisão maior numa equipe multiprofissional da responsabilização do cuidado desses pacientes, tá? Bom, e aí então a gente entra nessa parte da gestão da clínica, tá? E esse termo gestão da clínica é um termo muito amplo, tá? Então, em algumas literaturas é tratado como gestão da clínica, tipo, você se manter atualizado em termos de medicina baseada em evidência. Aqui, esse gestão da clínica está sendo utilizado como organizar a sua agenda médica, né? Bom, e é importante a gente conhecer a demanda que a gente tem para um bom direcionamento, um bom gerenciamento da nossa clínica. E a agenda ela deve ajudar na organização da demanda e não diminuir ou limitar essa demanda, tá? Então, o que vai acontecer é que a gente precisa fazer um diagnóstico, tá? Para que depois a gente possa tomar as medidas mais adequadas com relação a essa demanda, tá? Então, a princípio, não é para a gente limitar, por exemplo, sim, proibir os pacientes de terem acesso à consulta. Mas uma vez detectado que aquela proporcionalidade de pacientes está demais para os recursos que você tem, algo precisa ser feito, tá? Então, eu não vou ler todos, tá? Mas aqui tem vários fatores que influenciam a utilização dos serviços de saúde, né? E a gestão da clínica. Então, vamos imaginar, né? Então, alguns fatores próprios do usuário. Por exemplo, o paciente tem uma doença crônica. É lógico que ele vai buscar mais atendimento se ele está mais doente, né? Uma doença que não passa nunca. Então, o paciente que tem dor crônica, ele vai buscar mais. O paciente que é hipertenso, diabético, ele busca mais do que o paciente que não tem uma doença de base, né? Se o estado funcional dele está ruim, né? Ele busca mais. Então, tem os fatores próprios do usuário, né? É, que criam essas necessidades. Temos também alguns fatores predisponentes, né? Então, a gente sabe que, por idade, quanto mais idoso, mais busca atendimento. O sexo feminino busca mais atendimentos nas unidades de saúde do que o masculino, tá? A questão do nível educacional e socioeconômico, né? E as condições de trabalho e desemprego. As pessoas que estão empregadas normalmente buscam menos atendimento, tá? Seja porque normalmente quem está empregado tem uma condição econômica melhor e segundo, muitas vezes não quer sair do horário de trabalho para buscar um atendimento, né? Porque preocupa-se com a possibilidade de perder o seu emprego, né? Tem as situações ali, né, de família monoparental e divórcio, que também tem um fator de influência, né, na busca de atendimentos médicos, tá? Então, o momento, né, de divórcio, né, normalmente é um momento de muita tensão familiar e isso pode influenciar no processo saúde e doença, né? E outras situações, que nem condições de higiene, né, disfunção familiar. Tem alguns fatores facilitadores, né, como o tempo para conseguir uma consulta, a distância da unidade básica de saúde. Eu gosto muito de mencionar isso da distância da unidade básica de saúde, porque quando eu fiz a minha residência, a unidade em que eu fiquei, tá, ficava dentro da minha própria área. Então a gente tinha duas equipes de estratégia de saúde da família, a minha ficava dentro da área onde ficava fisicamente a minha unidade de saúde. E a outra área do meu colega que estava fazendo a residência comigo era mais distante o território, que fazia com que as pessoas buscassem mais atendimento da minha própria área, tá? Então essa questão da distância influencia muito o acesso, né? Que mais? Então tem fatores do profissional, a formação dele.
tá? Se essa questão da gente conseguir resolver, né, 80 a 90% dos problemas mais comuns da população, se você está bem treinado, obviamente você resolve mais. Tem a questão da demanda induzida pelo profissional, se você é um profissional que muitas vezes pede para o paciente voltar muito, né, para você reavaliar, né? Então, a sua idade, a experiência, né? Então, tem influência. A gente nota ali os estilos de prática clínica. Tem aquele cara que é excessivamente técnico, é muito técnico, mas muitas vezes não tem boas habilidades de comunicação. Tem aquele cara que é aquilo que eu falei, o ativador de retornos, né? Tem aquele que atende mais rápido, tem aquele que é influenciado pela indústria farmacêutica. Então, todos esses estilos acabam influenciando, né, a utilização do serviço de saúde e a própria organização do serviço, né? Se tem uma boa acessibilidade, uma boa disponibilidade, né? O copagamento e incentivos econômicos. Se o seu incentivo é número de consultas, é lógico que você vai privilegiar o número de atendimentos, né? Ao invés de fazer atendimentos, né, com qualidade, né? Normalmente o número aí é maior do que a disponibilidade, tá? Então, o tamanho da área, a lista de pessoas que tem, né? Então, a organização, né? O último item ali, organização médico e enfermeiro. Se o enfermeiro faz algumas partes dos atendimentos, isso também influencia, né? Vocês notam que tem vários fatores que vão influenciar essa questão da gestão da clínica, da organização da agenda para os atendimentos, né? Bom, e aí existe um cálculo, tá? Que ele pode ser feito, né? Na verdade, aí tem dois cálculos, tá? Esse tipo de questão cai também em provas, eventualmente. Já vi cair isso na prova de título de medicina de família e comunidade. Mas é importante a gente saber também que isso pode nos ajudar na forma de a gente fazer um planejamento. Vamos imaginar que a gente pode ter um papel de gestor, né? Seja um gestor local, como gerente da unidade de saúde, seja como um gestor, por exemplo, um secretário municipal de saúde, que isso pode servir de subsídio para você fazer uma organização na agenda, tá? Só vou pegar uma aguinha aqui. Mas então, como que funciona esse conceito, tá? Então, tem esses dois cálculos aí que a gente pode fazer. Um é o chamado pressão assistencial e o outro é a frequência, tá? Como é que funciona a pressão assistencial, então? É o número de consultas num dado período dividido pelo número de dias trabalhados em um mesmo período. Então, nós vamos pegar todas as consultas que são feitas dentro daquele. Vamos pegar aí, por exemplo, o ano e dividir pelo número de dias trabalhados por ano. Então, a gente pega lá, normalmente, por que está ali no exemplo? 240 dias de trabalho por ano. Que imaginando que uma estratégia de saúde da família vai trabalhar de segunda a sexta, tá? E que nós vamos tirar aí feriados e que vamos tirar um mês de férias, mais ou menos, vai dar isso, 240 dias de trabalho por ano, tá? Então a gente pega o número de consultas que existe num período e divide ali pelo número de dias de trabalho do ano, tá? E a frequência, o que que é a frequência? Seria o número de consultas em um determinado período dividido pelo número de habitantes, tá? E aí, o valor aceito internacionalmente seria de 3 a 4 consultas por paciente por ano, tá? Então, a gente pode se utilizar desses dois conceitos aí, da pressão assistencial e da frequência, para a gente analisar os cenários de organização de um serviço de saúde, tá? Então, olha só, para a gente conhecer e organizar a demanda, né, de um serviço de saúde. Então, nós vamos ter quatro situações, A, B, C e D, tá? Então, existe uma situação que é a de alta frequência e alta pressão assistencial, que é a situação A, de baixa frequência e alta pressão assistencial, que é a situação B, de alta frequência e baixa pressão assistencial, que é a situação C, e de baixa frequência e baixa pressão assistencial, que é a situação D, tá? Então, vamos ver alguns exemplozinhos de cada uma. Então, vamos analisar a situação A, tá? Que é a situação mais comum no meio urbano, e eu ouso até dizer que é a situação que é mais corriqueira aqui no município de Votuporanga, inclusive, tá? Então, vai existir um excesso de frequência, uma alta frequência. Então, o que que vai acontecer, né? 6 a 7 consultas por habitante por ano.
Só que esse excesso de frequência vai ser normalmente devido a um déficit organizativo, né? Então, é, é, a gente está tendo uma falta de recursos aí nessa situação. Então, vamos imaginar que a gente está tendo de 6 a 7 consultas por habitante por ano, tá? Que seria a questão da frequência, né? E aí a gente teria que ver também a nossa pressão assistencial, né? Que seria mais ou menos o número de consultas que a gente está fazendo, né? Bom, e aí está fazendo 6 a 7 consultas por habitante por ano. Se a gente readequasse esse cálculo, tá? Para pressão assistencial, né? Com uma frequência de 3,5 a 4 consultas por habitante por ano, se diminuindo esse número de consultas para 3 a 4 habitantes por ano, né? A gente notasse que a gente teria uma falta de recursos, por exemplo, se a gente, em vez de só adequar o número de consultas, vamos adequar para 3 a 4 consultas por habitante por ano, ainda assim o volume de consultas fica muito grande, tá, para o ano, tem alguma coisa errada, nós estamos tendo uma falta de recursos. Mas normalmente o que acontece não é que a gente tem uma falta de recursos, na verdade a gente só está organizando muito mal a nossa agenda, tá? Certo? Bom, vamos ver a situação B, tá? É, Na situação B, normalmente existe um excesso de pressão assistencial, tá? Mas acompanhado de uma baixa frequência. Então, nessa situação específica, você nota que os seus pacientes já estão indo só 3 a 4 vezes no ano, mas ainda assim, certo? Você tem um número de consultas muito grandes por ano, tá? Isso vai indicar normalmente que não tem muita margem de manobra para você organizar, sendo a única opção um incremento nos recursos, tá? Então, eu gosto de dar um exemplo disso aí do próprio Vila Paz, né? Onde existia, né, essa situação de uma alta pressão assistencial, tá? É, é, e aí, quando se foi desvelar, né, o que estava acontecendo, tá? Tinha um número de procura para consultas muito grande, mesmo que não houvesse um número de consultas grande pela mesma pessoa. E aí o que estava acontecendo? O território estava muito grande, tá? Então, um território que havia lá chegava a ter 7.000 pessoas cadastradas, né? Então, o que acontece? Quando existe essa situação, não tem muito o que você organizar na agenda, tá? Ou na forma de acessibilidade dentro da unidade de saúde. Normalmente você precisa de mais recursos. Então, ou você põe mais uma equipe, ou você divide, né, aquele território, deixando ele com um número mais adequado para ter uma situação mais aceitável de pressão assistencial e de frequência, tá? A situação C, então, onde existe, né, uma baixa pressão assistencial, uma alta frequência, então, tipo assim, tem as mesmas pessoas, elas consultam muitas vezes, mas ainda assim não tem um número muito grande de consultas, tá? Então, normalmente isso aí vai acontecer em áreas rurais, tá? Onde tem uma população adstrita relativamente pequena, tá? Então, teoricamente, o que está acontecendo? Sobram recursos, mas, normalmente, o que acontece? As zonas rurais têm uma grande rotatividade de profissionais, então isso impede o planejamento de ações, né? Então, eu lembro de ver isso muito claramente no Mais Médicos, quando eu era supervisor de campo, e eu fazia visitas em loco, que nas zonas rurais é muito difícil fixar o médico, porque normalmente ele já está numa cidade pequena e nessa cidade pequena ele tem que ir para locais ainda mais distantes da região central, toma poeira, chega lá naquela comunidade. Então, normalmente essas comunidades rurais elas ainda se desmembram, tá? Em locais menores. Então, geograficamente, às vezes você tem que viajar uns 20 quilômetros dessa cidade pequena do interior para chegar nessa zona rural, certo? E normalmente nessa zona rural ali tem uma vilinha, tá?
E aí, dentro daquela vila ali, tem um certo contingente de pessoas que moram, mas normalmente tem outras comunidades mais distantes ainda que englobam aquele PSF. Então, não é raro, por exemplo, num PSF rural, você, tipo assim, ter uma sede onde você atende, por exemplo, sei lá, segunda, quarta e sexta, e na terça e na quinta você tá saindo, né, e se deslocando para uma zona ainda mais distante, onde tem uma comunidade mais afastada, onde você atende só uma ou duas vezes na semana. Então, isso faz com que sejam sempre as mesmas pessoas que você atende, mas você acaba não conseguindo, pela falta, né, de longitudinalidade, pela grande rotatividade de profissionais, então você não faz um planejamento de ações muito grande. Então aquelas pessoas elas ficam sempre com dúvida, sempre com dificuldade de assistência, por exemplo, digamos que o seu carro só vai numa comunidade rural uma vez na semana, tá? Se aquele paciente tem alguma dúvida sobre tomar o remédio, ele não tem como acessar ninguém ao longo da semana para conseguir lhe ajudar, né, lhe orientar. Então, normalmente existe um problema, né, dessa grande frequência de atendimentos nas zonas rurais, mesmo com uma baixa pressão assistencial. E a situação D, tá, é aquela que ocorre normalmente em zonas urbanas de classe alta, né? Então, vai existir uma baixa frequência, né, e uma baixa pressão assistencial. Tem um número pequeno de consultas de pessoas que procuram, né, pelo ano, né? Então, você não tem muitos atendimentos ao longo do ano. E aquelas pessoas também não consultam muitas vezes ao ano, tá? Então, normalmente isso acontece em locais onde o cara já tem plano de saúde, ou as pessoas têm um bom poder aquisitivo, fazem consultas particulares, então não buscam muito atendimento. Então, eu gosto de dar um exemplo, quando eu morava, né, lá em Montes Claros, no norte de Minas Gerais, lá também tinha 100% de cobertura de PSF, e tinha uma região lá que era um bairro chamado Ibituruna, que era uma região de mansões, assim, só gente com muita grana morava lá, e abriram um PSF para o Ibituruna, e realmente não tinha uma procura muito grande, tá? Normalmente o que eles fazem, né, e a gente pode dar o exemplo aqui de Votuporanga do Vila Marim, quando tem assim uma região de maior poder aquisitivo, você amplia um pouco mais a região geográfica de atendimento e pega locais socialmente um pouco mais vulneráveis para justificar a existência daquela unidade de saúde ali para poder ter atendimento, tá? Então, o que que pode se fazer numa situação que nem a situação D, né? Melhorar a atração à população adstrita, né? Ou diminuir os recursos humanos, né? Então, às vezes, não tem a necessidade de ter uma equipe só para aquela área, né? Então, como eu falei, juntar outras áreas para poder dar cobertura. Enquanto, quando a gente vai organizar a agenda, existem algumas características básicas de como organizá-la, né? Então, a gente vai organizar o número de consultas disponíveis de forma compatível com a demanda. Então, o objetivo nunca é assim, se existe, né, aquela média lá de 3 a 4 consultas por ano por paciente, tá? Não tem nada de errado com a forma como as pessoas estão utilizando. Então, você vai continuar ofertando vagas de acordo com essa média aí, né? Que supra a sua demanda, tá? A ideia é não setorizar ou verticalizar. Então, se você fica separando muitos períodos inteiros para programas, então, por exemplo, assim, toda segunda de manhã eu só atendo pré-natal, ou eu pego e tenho todos os dias da minha semana, eu estou muito engessado com algum tipo de programa, eu não consigo ter um espacinho na minha agenda para atender demandas espontâneas, né? Então, isso gera um problema de acessibilidade para a minha população. Eu tenho que me adaptar a variações da demanda, então, se a minha unidade de saúde tem uma busca maior para a demanda espontânea, eu tenho que ter mais horários reservados para a demanda espontânea. Se a minha unidade de saúde tem pouco, eu organizo para menos e vou organizando mais demanda programada. Então a ideia é a gente ter um certo grau de flexibilidade para poder fazer essa organização, né? O ideal, tá, seria a gente poder manter ou prever espaços entre as consultas para recuperações de atraso, ida no banheiro, tá? Isso eu não vejo a gente fazendo deliberadamente aqui na organização da agenda. Eu acho que não tem nem como
eu acho que não tem nem isso previsto na programação, né, do software para a gente poder fazer uma organização na agenda assim. O que que é legal? Alternar a agenda complementar entre o médico e o enfermeiro. Então, eu gosto de dar exemplos que tem lugares que isso funciona muito bem, tá? Então, lá em Montes Claros, né? Pré-natal de baixo risco, a gente sempre alternava uma consulta entre o médico e uma consulta entre o enfermeiro, tá? Puericultura, uma consulta num mês com o médico, uma consulta subsequente no mês seguinte com o enfermeiro. Então a gente alternava isso. Então isso tem vários recursos, né? Que o enfermeiro pode prover muito bem dentro da atenção primária, mas ele normalmente é um profissional subutilizado, tá? Em boa parte do Brasil, tá? A outra coisa que seria o ideal também era a gente individualizar o tempo de consulta. Então, reservar a maior parte para consultas rápidas, deixando espaço para algumas consultas demoradas de autorreferenciamento, tá? O que eu acho legal é que a gente está tentando fazer isso na residência, né? Então, eu noto que isso tem um esforço lá no Vila Paz, acredito que no Vila América também, que é, poxa, eu tenho esse paciente que ele é mais complexo, eu gostaria de ter um dia aqui, um turno onde eu vou ter algumas vagas onde eu mesmo vou poder agendar certos pacientes com os quais eu quero gastar um tempo mais para eu ter um certo cuidado, né? Então, tem até um exemplo no capítulo do livro do Gusso, né? No Tratado de Medicina de Família e Comunidade, onde ele fala de ter alguns horários reservados para preenchimento de prontuário, fazer alguma visita domiciliar não programada, fazer alguns atendimentos por telefone para ligar para saber como o paciente está, tá? São coisas que eu acho que nós estamos muito longe da nossa realidade aqui no Brasil, mas são coisas que poderiam plenamente acontecer com a nossa organização do serviço de saúde, tá? Bom, então só dando um exemplo aqui, né, nos tipos de atendimento, tanto para médico de família e comunidade quanto para enfermeiro, a gente poderia ter, por exemplo, num horário de acolhimento, consultas mais breves de 10 minutos, então, por exemplo, num horário de acolhimento até 6 consultas por hora, né? Imaginando que a gente vai resolver ali, sei lá, uma gripe, uma infecção urinária, algo do tipo, tá? É, em alguns momentos do dia ali, consultas intermediárias de 15 minutos, e todos os dias a gente tem um período ali multifuncional para consultas mais longas ou com o objetivo de recuperar atrasos na agenda, né? Bom, e aí uma ideia, né, que mencionava no livro, eu achei isso muito interessante, porque esse livro foi lançado antes da iniciativa do Saúde na Hora, né? Seria a gente também poder alternar os horários que os médicos fazem dentro das unidades de saúde. Então, isso já é uma realidade aqui em Votuporanga, né? Então, alguns médicos entram mais tarde, outros mais cedo, ou alguns fazem um horário de intervalo de almoço de um jeito ou de outro, e sempre na semana tem algum que vai estar fazendo o tal do saúde na hora, de modo que a acessibilidade à unidade básica de saúde está sempre disponível a partir de 7 da manhã e vai ininterruptamente até às 19 horas, tá? Então, assim, a gente tem poucas unidades aqui em Votuporanga que não seguem esse modelo de saúde na hora, tá? De atendimento ininterrupto das 7 às 19. Bom, então, como eu falei, idealmente, né, cada médico de família ou enfermeiro poderia ter nessa agenda uma reserva diária de até 2 horas para funções diversas, né? Então, como eu mencionei lá no livro do Gusso, ele falava de, tipo assim, fazer atendimentos ininterruptos, certo? Das 7 da manhã até 1 da tarde, aí depois ter um intervalo de almoço e na parte da tarde não ter nada muito agendado, tá? O médico poder ter uma certa flexibilidade para tomar determinadas condutas, tá? O que eu acho que é muito provável da gente conseguir encaixar na nossa realidade aqui, da forma como é organizada as unidades de saúde, né? Bom, e aí ele até menciona, né, que o atendimento domiciliar não deveria se restringir a um dia ou um período da semana, mas se pautar na necessidade da população. Mas eu acho muito, né, bastante difícil da gente conseguir organizar isso dessa forma, né? Bom, e o que que seria o ideal, né? Então, eu confesso que eu não tive a oportunidade de visitar esses locais, né? Mas fala-se muito da forma como está organizado os atendimentos nas unidades básicas de saúde de Florianópolis, né? Onde você consegue agendar por aplicativo online, tá? Consultas para até 48 horas, tá?
através de aplicativo de celular. Então, isso seria o ideal, que todo paciente que tentasse buscar um atendimento conseguisse fazê-lo em até 48 horas, né? Uma outra coisa que o capítulo aqui do livro do Gusto advoga seria que a gente pudesse fazer muitas coisas através de teleconsultoria, né? Então, tem várias consultas, né? E vocês devem perceber isso, ou se ainda não passaram pelo estágio da atenção primária, que tem várias consultas que envolvem orientações de saúde, tá? Orientações de coisas, de questões administrativas que não precisariam ser resolvidas dentro do ambiente de consulta médica, né? Então, são pacientes que estão pedindo informações, tá? São pacientes que muitas vezes estão esperando para consultas ou aguardando na sala de espera questões que a gente poderia resolver de uma maneira muito mais simples, tá? Então, nesse sentido, eu gosto de dar esse depoimento. Quando eu fiz um estágio de um mês lá na Austrália, eu lembro que os médicos de família australianos lá, alguns deles tinham reservado na sua agenda horários para dar telefonemas. Ligava para pacientes e tiravam dúvidas dele, orientavam, né? Perguntavam, por exemplo, sobre o segmento de um tratamento com antibiótico, por exemplo, que são coisas que a gente poderia resolver aqui no Brasil e a gente não faz tão bem, tá? Então a gente sobrecarrega o nosso sistema de saúde, tá? Bom, e aí, tá? É importante, tá? Eu não quero fechar essa discussão aqui, e na verdade eu até comento que existe um capítulo de livro do Augusto dedicado, né, do Tratado de Medicina de Família e Comunidade, dedicado só a isso, que é o Modelos de Acesso ao Cuidado na Atenção Primária à Saúde, onde fala sobre os tipos de acesso à saúde, como que você organizaria, tá? Então, existe uma corrente dentro das pessoas que estudam medicina de família que advoga a favor do acesso avançado ali, aquele último modelo, Advanced Access, tá? Que seria o paciente sempre conseguir uma consulta em até 48 horas, e para isso a agenda deveria ter pouquíssimos horários já pré-agendados e a maior parte das consultas podendo ser organizadas ao longo das demandas do dia, tá? É, então, ah, seria uma agenda que privilegiaria aquilo que a gente chama de demanda espontânea, ou consulta do dia, ou consultas de acolhimento, tá? Bom, qual que é a minha opinião particular a respeito disso, tá? Que o acesso avançado é algo que pode ser muito bom, que pode funcionar muito bem, mas você precisa de um preparo da equipe, e quando a gente fala da equipe, a gente fala desde as pessoas que estão na recepção, até da moça da limpeza, até os médicos, os enfermeiros, os agentes comunitários, todos têm que estar muito bem preparados para trabalhar com esse acesso avançado, para que ele funcione de uma maneira organizada e efetiva, tá? De outro modo, o acesso avançado, se a gente faz ele de qualquer forma, só transforma a nossa unidade de saúde num grande PS, num grande pronto-socorro, onde todo dia a gente está apagando só incêndio e não está fazendo nada de uma maneira organizada, em um segmento organizado, tá? Então, é, é, é importante, é lógico que a gente entende que seria muito importante a gente conseguir ter um acesso avançado para todo mundo, que todo mundo conseguisse uma consulta dentro de um período de 48 horas, mas para isso não pode ser só um jogo de empurra, onde vai lá com o médico que ele resolve, e sim que todos na equipe pudessem estar trabalhando melhor, tá? Então, passando informações adequadas, o enfermeiro podendo fazer alguns tipos de atendimentos, a orientação farmacêutica sendo melhor feita pelo farmacêutico e assim por diante, tá? Então, gente, aqui nessa parte agora eu tenho algumas questões sobre esse tema para a gente poder estar resolvendo. Eu não tô, eu dentro da minha tela eu estou só vendo o meu slide, mas eu queria saber de vocês, podemos estar resolvendo algumas questõezinhas dessa agora? Vocês acham bom? Sim. Sim. Beleza. Sim. Tá. Ok, então vamos para as questões, tá? Então, olha aí, ó, uma questão que caiu na prova de título de Medicina de Família e Comunidade, tá? Na TENF 33. Então, foi a questão 22 dessa prova. Então, tá lá. A gestão da clínica, ela é particularmente desafiadora na estratégia de saúde da família, devido à grande população adscrita preconizada atualmente e à elevada pressão assistencial por consulta médica.
Nesse contexto, deve ser uma característica básica da organização da agenda médica. A. Alocar o mesmo tempo para todas as consultas. B. Coordenar com a agenda do enfermeiro. C. Desconsiderar variações da demanda. D. Separar períodos para programas como hiperdia e preventivo. Preventivo aí ele está querendo falar Papa Nicolau, né? Exame preventivo, né? Com relação ao câncer de colo uterino. Para mim Qual é que é a B. resposta? Ah, vocês estavam tentando responder, desculpa, cortei vocês, tá? Você tinha falado a B mesmo? É, Tá, porque foi então o vamos lá. exemplo que você deu, né? De fazer o pré-natal intercalando um mês com outro. Perfeito, né? Então eu vou mencionar aqui, né? Então lembra que a questão de alocar ao mesmo tempo para as consultas não era isso que ele trabalhava no texto, né? Ele falava, poxa, a gente pode, por exemplo, num horário de acolhimento, num horário de demanda espontânea, a gente ter consultas mais rápidas, depois ter umas consultas médias e ter consultas longas, até de autorreferenciamento. Ele fala sobre isso. Então, alocar ao mesmo tempo para todas as consultas não estaria tão correto, né? A letra C, né? Desconsiderar variações da demanda. Não, ele fala justamente o contrário, né? Então, se você tem uma agenda que ela é muito grande, você tem que tentar incorporar essa agenda, não restringir o acesso, mas, né, já pensar lá no futuro em como, numa forma de coordenação, depois melhorar os recursos disponíveis, né? Vamos dividir esse território, vamos abrir mais uma unidade de saúde, né? Mas no momento que você está fazendo o atendimento, você não pode tapar os olhos para a demanda que você tem. E a questão que ele fala, separar períodos para programas como hiperdia e preventivo. A gente pode ter horários alocados para fazer isso? Pode, até para dar uma organizada na nossa agenda. Mas a gente não pode, tá? Só, por exemplo, engessar toda a nossa agenda, não tendo nenhum momento para a gente poder fazer um atendimento de demanda espontânea, porque isso vai piorar muito a acessibilidade do nosso território, né? Então, a mais correta aqui, a alternativa correta aqui seria B, coordenar com a agenda do enfermeiro, tá? Aqui eu vou dar um tempinho, então, para vocês responderem, tá? Então, a questão 43 de outra prova de título de medicina de família, né? Tá ali, ó. Com relação à gestão da clínica, com foco no trabalho do médico de família e comunidade na estratégia de saúde da família, assinale a alternativa correta. A. Para evitar a demanda reprimida, deve-se ofertar uma média de uma consulta por pessoa por ano para a população adscrita. B. Para garantir a qualidade da atenção à saúde, é importante organizar a agenda em função dos grupos prioritários, tais como hipertensos, diabéticos, gestantes e crianças. C. Na área rural, é comum que se observe baixa pressão assistencial, apesar de uma grande frequência de utilização. D. A agenda deve privilegiar consultas de rotina para evitar que a atenção primária à saúde se descaracterize, transformando-se em um pronto-socorro. E aí, qual é a alternativa correta? C, né? C. Beleza, vocês estão com a informação quente, né? Então, vocês lembram qual era a média que fala no texto de número de consultas por pessoa por ano? 3,5 a 4. 3 a 4, né? Beleza. Então não é uma por ano por pessoa, né? Outra coisa que ele fala, ok, a gente pode ter horários para grupos como hipertenso, diabético, gestante, criança, mas a gente não deve organizar a agenda somente em função disso, tá? Então seria um erro a gente fazer isso. E a D, né, ele fala ali, deve privilegiar consultas de rotina para que a atenção primária não se transforme só num pronto-socorro. Ele aqui está falando como se a gente não tivesse nenhuma consulta de demanda espontânea para ser feita na atenção primária, tá? Ainda que eu concorde parcialmente com o que ele fala aqui na D, não é a premissa da atenção primária atender só demanda programada e não demanda espontânea, né? Então a gente lembra, né, que está até no texto, que na área rural tem uma baixa pressão assistencial, apesar de uma grande frequência de utilização. Os mesmos pacientes vão lá e utilizam o recurso de novo, de novo, de novo, mesmo não sendo a gente olhando que tem um número relativamente pequeno de pacientes para a área que a gente percorre e que eles não têm um número grande de consultas por ano, tá? Beleza, gente? Então aí tá
estão as referências bibliográficas. Espero que vocês tenham gostado aí da aula, que ajude vocês, tá? Como eu falei, essa aula vai ficar gravada aí, depois eu estou disponibilizando o link para vocês acessarem se quiserem olhar de novo, tá bom? Obrigada, doutor. Muito Alguma obrigada, pergunta, doutor. gente? Faltou alguma coisa? Alguém quer perguntar alguma coisa? Eu não abri. Não, tranquilo, viu? Tá joia? Então, Obrigada. beleza. Obrigada. Até a nossa próxima aula, então, quinta-feira. Até. Tchau, tchau. Até. Tchau, gente. Tchau. Até, tchau, tchau.